ligado, velho. Será que precisa? É, tem que ligar aqui, calma. Tá. Eu tenho que selecionar aqui. Se você preferir usar o teu também, mas Vamos fazer um teste, né? o legal desse é isso, que a gente deixa aqui, se alguém quiser falar, pode pegar aí. Alô, alô. Hum. Tá bom o áudio aí? Ouvi bem? Tá bem. Onorden Yojen Objansam Bemage Sardon Pola Yatsen Chogin Yodrumye Bemajun Eshek Sudran Cordo can Romam Pecor Ceci Jesu dag drupci Ginge lopci arshek so Guru pe masi jihun Honor gen yujin objansam Pe magezardon pola Yatsen chogin yodrumye Pema june shek sudran Cordo can romam pecor Ceci Jesu dag drupci Gingi lapci arshek so Guru pe masi jihun Honor genio genob jansam Pe magezardon pola Yatsen chogin yodromye Pe magione shek sudran Cordo can romam pecor Ceci Jesu dag drupci Gingi lapci arshek so Guru pe masi jihun Sanje chodan sochi chonam la Jancho bardo dagni chapsuchi Dagi jin soji personanchi Drola penchir sanje druparsho Sanje chodan sochi chonam la
Jancho bardo dagni chapsuchi. Dagi jinso jipe sonanchi. Drola pentir sanje droparsho. Sanje chodan sochi chonam la. Jancho bardo dagni chapsuchi. Dagi jinso jipe sonanchi. Drola pentir sanje droparsho. Onha hum benzara guru pema siji hum. 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 Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha. 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 Boa noite. E aí, pessoal? E que bom se reencontrando aqui presencialmente, né? E, muito bom. Pedro, acho que esse áudio teu tá aberto, não tá? Ele pelo menos não aparece cortado. Não, ele está desconectado lá, assim, aqui. Então, beleza. Não tem problema. Tá. Você botou aqui, né? Tá aqui, joia. Pergunta pro pessoal se está legal, né? Estão ouvindo bem em casa? Deixa eu ver alguma coisa. Mirtes, fale alguma coisa aí só para eu ver se o alto-falante aqui tá funcionando, por favor.
Eu acho que só está um pouquinho distante o som, O meu mas áudio tá distante? talvez, não, talvez se você ajustar para colocar um pouquinho mais alto o microfone no Mas ele Zoom. tá numa posição boa, né? Não, não é, mas Deixa eu tem ver. um módulozinho só Selecionado, para né? aumentar um pouquinho. Dá para Ele ouvir. tá no máximo, né, Pedro? Já está no máximo? O microfone. Vê se agora melhorou. E agora, Mirtz? Mudou? Será que ele tá pegando o áudio mesmo desse Ah, microfone? não, que você tá no. Ah, tá. A gente... Tava bem melhor antes pra mim. E agora, como é que tá? Não, Tá agora pior, Piorou? tá pior. piorou. Ah, Piorou. E agora? e agora? E agora, alô? Normal. Agora tá bom. Tá bom? Tá normal? Tá. Como Não? antes. Ângela, não? Muito baixo? Ô, querida, obrigado. Ah, Esse pai é muito bom. Então, a gente do negócio do lapela, eu vou esquecer v- tudo. vamos ver o do notebook mesmo, Pedro. Espera aí que eu vou mudar aqui pro microfone do notebook, só para ver a diferença. Ah, aqui. E agora? Melhorou? Ah, agora Aqui tá igual. Para mim tá ótimo. Aqui melhorou. melhorou em geral, né? Então tá. Melhorou um pouquinho. Aqui exige mais testes. Né? A gente tem que testar testando de outra hora, novo. a gente faz ver com mais detalhes. Ô Pedro, você sabe qual a opção aqui, as pessoas que não estão com o vídeo ligado para aparecer no geral também? É, Que aqui para mim elas aparecem, mas não aparecem lá para os outros, né? Ah, eu tenho que botar aqui no meu, né? Link vai fazer. Ah, no teu tem que selecionar, entendi. Show não. Ah, entendi. Maravilha. Então tá tudo ajustado, né? Tecnologias e várias novidades aqui. Muito bem, gente. Então, nós estamos seguindo, né, com o estudo do Sutra do Ataque do Coração. Bom, como eu já comentei várias vezes, assim, dos textos disponíveis para estudo do Sutra do Coração, seja em inglês, seja em português, seja em qualquer idioma ocidental, assim, eu acho que é o melhor resumo que eu encontrei até hoje. Já encontrei outros textos comentando o Sutra do Coração, às vezes mais especializados em algum aspecto ou outro, né? Por exemplo, o Donald Lopes publicou em inglês um texto em que ele traduziu todos os comentários indianos sobre o Sutra do Coração. Porque a gente vê muitos dos comentários dos mestres tibetanos, né, falando sobre o Sutra do Coração. Uhum. A gente, né, tanto oralmente quanto, né, comentários antigos escritos, a gente ouve bastante. Mas e os mestres indianos? Então, nesse texto, por exemplo, tem lá, tem Vimalamitra, por exemplo, comentou o Sutra do Coração e tem isso publicado lá em inglês. Então, tem coisas mais especializadas. Isso é antes do Sutra do Coração ir para a Índia ou não necessariamente? Esses comentários indianos são antes de ele ir para o Tibete ou não Ah, necessariamente? sim. Muitos são anteriores ao Dharma no Tibete. Isso mesmo. Veja, o Sutra do Coração, ele realmente aparece assim. Tem um estudo detalhado sobre essa história do Sutra do Coração no livro Sutra do Coração, do Sensei Kazuaki Tanahashi. Né? O Sensei Kazuaki Tanahashi, o mestre Zen, ele esteve no Brasil em 2018. Né? Eu tive a oportunidade de traduzir esse livro dele, né? Está publicado pela Luz da Letra. Então ele dá um apanhado histórico detalhado sobre a origem do Sutra do Coração. E veja, não há registro assim do Sutra do Coração antes do ano 600 e pouco depois de Cristo. Então até há uma teoria de que o Sutra do Coração não surgiu na Índia. Sim, ele teria surgido na China e sido traduzido para o sânscrito e levado para a Índia depois. Tem uma super discussão sobre isso. E posteriormente ao Tibete, né? Então teria sido assim mais ou menos no século VII. Já existiam outros sutras para Ajnaparamita, mas Exatamente. não o Sutra do Coração, é isso. Da família de sutras do Prajnaparamita, se acredita que o mais antigo é Prajnaparamita em 8.000 linhas. Em 8.000 linhas. Esse texto está traduzido completo em inglês pelo Edward Conze,
né, que foi esse estudioso americano, alemão naturalizado americano, que traduziu todas as escrituras para Ajnaparamita nos anos 50, 60 e 70 nos Estados Unidos. Então, 8.000 linhas pelo estilo de composição, pela linguagem. Então, tem esses estudiosos, né, que são os filologistas, que fazem comparação de textos para tentar descobrir assim, a origem de quando que eles vêm. E o Sutra do Diamante, que a gente vai ter esse encontro no Abirat, né, de 12 a 14 de setembro para estudar, o Sutra do Diamante também é considerado um dos mais antigos, pelo estilo também, pela forma como está explicado. O Sutra do Coração ele tem essas particularidades. Ele é o único sutra da Prajnaparamita em que Avalokiteshvara dá os ensinamentos, ou seja, o Bodhisattva dá compaixão, dá os ensinamentos, não é Manjushri, não é Subhuti, não é o Buda, e ele tem um mantra, o que é algo também bastante não usual num sutra. Então ele também faz uma transição entre o sutra e o tantra. Então provavelmente quando o Sutra do Coração foi composto, o veículo tântrico já estava também bastante difundido na Índia e na China. Então, isso é um pouco de história, assim, né? Mas quem quiser aprofundar essa questão, fica essa sugestão, assim, do Sutra do Coração, do Kazuaki Tanahashi. Lá ele tem um estudo detalhado, né, das várias fases, assim, do aparecimento do Sutra. Porque também tem uma diferença. O Sutra é longo, que é o que os tibetanos utilizam, que é esse que a gente estuda. Tem uma introdução e tem um fechamento. Tem um prólogo e um fechamento. E o sutra que o Zen utiliza, tanto na China quanto no Japão, aí é um texto mais curto. Né? Ele não tem aquele prólogo assim, né? Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha. Não tem. Ele já começa assim: o Bodhisattva Avalokiteshvara estava contemplando, né, os skandhas e percebeu que eles são vazios por natureza. Então é uma versão mais curta do sutra. Né? Então, nesse livro, o sensei analisa palavra por palavra dessa versão mais curta. É um complemento. Mas então, como eu estava dizendo no início, de todos assim os comentários que eu encontrei até hoje, esse aqui assim é o mais completinho. Então, vale realmente a gente dedicar assim um estudo, né, a esse texto. Ele elucida muitas dúvidas e para nós todos assim, boa parte assim das pessoas que estão participando também são facilitadores, né, de estudos no SEBS, ou vão ser, ou estão querendo ser, né, ou já foram. Então, a gente também que vai facilitar estudos, e o Sutra do Coração é a prática central do SEB desde as origens, quando o Lama ainda estava no Zen, lá em 86, 87, em que lá em Porto Alegre, né, o Lama brinca, né? Ele saía de Fusca de madrugada, passava a pegar o José Fonseca, o Celso Marques, eles iam meditar juntos, né, naquela época, nesse formato, né? Então se juntavam 4, 5 pessoas e iam meditar na madrugada. Então eles já estudavam o Sutra do Coração em detalhes, né? Então por isso que é. Claro, querido. Foi o Buda. Foi o Buda, só que ele só foi escrito muitos séculos depois. Tem muitos ensinamentos do Buda que foram assim preservados de forma oral por séculos e séculos e só depois foram escritos. Mesmo os ensinamentos tântricos, os tantras, que vêm bem depois, então na compreensão do tantra, o Buda ensinou aquilo, mas para poucos alunos, não foi para grandes assembleias. E esses alunos, né, guardaram aquilo e foram passando, né, de boca a ouvido, geração após geração, até que chegou um momento em que aquilo se espalhou mais e foi necessário registrar realmente por escrito, né? Então tem essa questão da tradição oral na Índia era muito forte. Então, as pessoas eram capazes de memorizar textos de milhares de páginas, não só no budismo, os textos védicos ou os epopeias, como por exemplo o Mahabharata, né, o próprio Bhagavad Gita, eles foram por muitos séculos assim transmitidos oralmente. Né? Então, especialmente quando o budismo chega na China, os chineses já tinham uma tradição de registrar tudo. Eles têm até hoje, gente, assim, registros, os censos das vilas lá do ano 50 depois de Cristo, quantos moradores tinham, o fulano de tal tinha quantos porcos, qual que era o tamanho da fazenda dele. É impressionante na capacidade chinesa de registrar. Então eles são os grandes historiadores assim, da história, né? Da história como um todo, né? Os chineses. E depois os tibetanos também, eles têm essa tradição de guardar, né? Tanto que as bibliotecas tibetanas são gigantescas. Os indianos eram meio fracos de história. Era uma coisa mais assim, né?
mas de realmente transmitir, guardar. Ou seja, se você não guardar, o que que adianta estar no livro? Né? Você não dispõe daquele conhecimento. Se você não tem ele na tua mente, na hora que você vai morrer, espera aí que eu vou pegar meu livrinho ali, né? Aí não dá, né? Então eles têm esse olhar. Muito bem, então a gente está na página 65 do livro, né? Página 65, Sutra do Ataque do Coração, desfazendo o fazer. Claro, os Sutras Prajnaparamita falam o tempo todo sobre não ter pontos de referência e ser não discursivo. Mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente discursivos ao falar sobre ser não discursivo. É um problema da linguagem, né? Contudo, essa discursividade se deve às pessoas na audiência, cujas mentes são muito discursivas. Vacuidade é o que há de mais simples. Como podemos ver no Sutra Prajnaparamita, tem uma letra que diz apenas A. Não há discursividade alguma nisso. Mas e aí? O que faremos com isso? Portanto, para a maioria das pessoas, é necessário um pouco ou muito mais de elaboração. Podemos escolher entre uma ampla gama de sutras Prajnaparamita longos e curtos, o tanto de elaboração que pessoalmente quisermos. Felizmente, estamos falando aqui apenas sobre o Sutra do Coração e não sobre os mais longos. Então, a gente usa, em geral, o Sutra do Coração e o Sutra do Diamante, que são os dois sutras Prajnaparamita num tamanho assim acessível para a gente estudar em grupo, estudar no final de semana, né? Se a gente fosse olhar, por exemplo, uns sutras mais longos, aí leva meses, né, para ler aquilo, estudar. Né? O sutra, por exemplo, em 8.000 linhas, ele já daria um livro grande assim. Aí tem o sutra em 100.000 linhas. E o Conze traduziu, né, assim, dá um livrão desse tamanho só com o sutra em 100.000 linhas, né? Então ele dificulta o acesso. Todos falam a mesma coisa, mas como ele está colocando aqui, né, dependendo da complicação das mentes das pessoas, a gente vai para versões mais elaboradas ou menos elaboradas. Né, aquele ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, assim, o suprassumo da condensação é a sílaba A, né, que também no Dzogchen se usa a sílaba A o tempo todo. O Pedro até é o símbolo dele ali no Zoom, né? É uma sílaba A. Ah, bonito tio. Exatamente. Que sintetiza, né, assim, a essência da mente. Agora, como a maioria de nós assim não consegue realizar isso só ouvindo a sílaba A, daí a gente já precisa de por exemplo, um mantra. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Aí se o mantra ainda é mais obscuro, a gente precisa do texto todo do sutra. E aí vai ficando maior de acordo com a complexidade da nossa mente. Então, na verdade, no budismo, as pessoas de mente mais simples têm mais facilidade para realizar o Dharma do que as de mente mais complexa. Quanto mais complexa a mente, mais elaboração, mais texto, mais comentário, mais informação. Então a gente pode se perder nisso, né? E não capturar a essência do ensinamento. Então os mestres o tempo todo eles estão fazendo o quê? Eles estão gerando para nós meios hábeis, ou seja, formas de apontar a essência do ensinamento. Através de palavras, através da discursividade. Mas a discursividade é uma teia, a gente se perde nela. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que o objetivo no budismo não é adquirir um monte de conhecimento, saber um monte de coisa, mas seria acessar essa essência, né, direta, né, da mente do Buda. No bardo, discursividade não vai adiantar, né? No A bardo. gente não vai levar discursividade para dentro do bar, O né? problema é esse, que a gente leva a discursividade e aí fica lá no bardo viajando na maionese, por causa da discursividade. Então, no bardo, a pessoa fica lá imaginando coisas, lembrando, sendo, né, conduzida pelo seu próprio karma, né, para várias paisagens. Então, ela sonha sonhos no bardo. E esses sonhos são mais complicados quanto maior a complicação da mente da pessoa. Então, quanto mais sinteticamente, ou seja, mais próxima da vacuidade em si, mais fácil a liberação. Por exemplo, o Huineng, né, o sexto patriarca do budismo Tian na China. Huineng se conta que ele era um camponês iletrado, não sabia nem ler nem escrever. Ele vai à feira vender alguma coisa, aí ele ouve um monge recitando o Sutra do Diamante. Ele ouve aquilo, só de ouvir ele entende na hora. Ele repousa na Prajnaparamita na hora, só de ouvir. Ou seja, ele já estava, era um vaso purificado o suficiente para apenas ouvindo o ensinamento ele já realizou. Ele até vai para o monastério depois, né? Ele vai morar entre os monges
E aí também tem a história clássica, né, de Huineng, em que o patriarca anterior dos ensinamentos nesse mosteiro, ele diz assim que ele vai transmitir, né, o manto, né, a tigela para o próximo detentor, porque ele estava envelhecendo, ele estava vendo que ia morrer em breve, para quem compusesse um poema que sintetizasse melhor a sabedoria do Buda. E aí tem um outro professor que era muito famoso naquele monastério que escreve um poema lá numa parede. E nesse poema ele coloca algumas coisas, assim como, por exemplo, que a mente tinha que se purificar das poeiras que são, né, os aspectos condicionados, etc. Aí Ruinen vai lá, olha, lê aquilo. Aí ele já tinha aprendido a ler e escrever nessa época, né? Ele estava no monastério. E aí ele olha aquilo, daí ele faz perguntas assim: que poeira? Que mente a ser purificada? Então ele rebate o poema do outro professor. E aí, quando esse mestre vê a resposta dele, sim, esse entendeu. Esse realmente realizou a mente do Buda. Então, o quinto patriarca anterior transmite para Huineng, né, o manto e a tigela, né, como patriarca do Zen. Só que diz para ele, vai embora, porque as pessoas não vão aceitar você como você não tem estudo, você não é um erudito, você não tem, vamos dizer assim, né, apoiadores aqui dentro, eles vão te combater. Então vá levar esses ensinamentos para outro lugar. E aí se diz que é nesse momento que o Zen na China se divide em Zen Chan do Sul e Chan do Norte. Então o Huineng vai para o Sul e sustenta essa linhagem, né, do Zen como a gente conhece hoje. E esse outro professor sustenta o Chan do Norte, que era mais baseado nos estudos, no aspecto mais assim escolástico da coisa, né? E sumiu depois. Existem até hoje derivadas escolas assim que ainda preservam esses ensinamentos dessa linhagem mais estudiosa, mas que o Zen que a gente conhece, mais comum, que é o Soto Zen, por exemplo, ele é mais focado né, que o mestre Dogen também, na experiência direta dos ensinamentos e menos no estudo. Por isso que o Zen às vezes é até criticado como o Zen tem uma certa aversão ao estudo. Vocês vão encontrar isso, né? A maioria dos mestres Zen, eles não têm muito esse detalhamento. Os tibetanos são muito mais, né, detalhados, assim, comentam mais os ensinamentos. E o Zen, ele tenta o tempo todo focar apenas na realização direta, com todas as vantagens e desvantagens que todos os métodos têm, né? Nenhum método é perfeito. Então tem métodos que são melhores para um tipo de pessoa, mas não serve para outra, e vice-versa, né? Então o bacana é isso, né? Essa multiplicidade de métodos serve para acessar as diferentes disposições mentais dos alunos. Tem alunos que precisam estudar um monte, outros não. Alguns têm uma natural facilidade para meditação. Outros já conseguem agir em meio ao mundo, já integrando, por exemplo, os ensinamentos com facilidade. Então a gente já vê isso nos alunos do próprio Buda, Buda Shakyamuni, quando a gente estuda, né, os sutras, por exemplo, o Buda Dharma, né, quem acompanhou, é uma riqueza, né, de historinhas. A gente viu essas centenas de historinhas de como que os discípulos do Buda se comportavam. Então o Buda era assim, ele ensinava de acordo com o discípulo e não de acordo com o que ele achava que era bom ou ruim. Então não tem ensinamento mais elevado ou inferior, tem discípulos precisando de ensinamentos diferentes naquele momento. Então é bom lembrar isso, né? Que o Dharma todo está estruturado nessa noção de 84 mil classes de ensinamentos. Quando a gente entende isso, a gente não critica mais ninguém. A gente sai do sectarismo, que seria assim, a nossa linhagem é melhor, é mais elevada, é mais interessante. Né? Não tem melhor ou pior, tem diferente. Né? Então, aí vira um grande ecumenismo entre as linhagens budistas e não budistas. Porque daí a gente estende isso também para as outras religiões. Todas as religiões têm um papel fundamental para ajudar os seres, né? A gente tira essa visão, né, de comparação, o que que é melhor, pior, certo e errado. Mesmo aquilo que eu posso achar que é um modo errado de ver a realidade, ainda assim, para muitas pessoas, aquilo é o melhor. Né? Então a gente foge um pouco dessa. É muito bom isso, né? Então, isso aí, tem vários sutras, né, da Prajnaparamita. Então, estamos estudando aqui um mais curto. Quando consideramos a linguagem dos Sutras Prajnaparamita, em termos modernos, nós a chamaríamos de desconstrutiva. Está até na moda, né? Você tem que ser uma pessoa desconstruída, né? Então aqui já se usa isso, né? A maior parte do que os sutras ensinam, pelo menos em termos de vacuidade, não é realmente algo que nos diga o que fazer, mas sim, não faça isso e não faça aquilo. Por exemplo,
Se dissermos a alguém, ponha o pé direito na sua coxa esquerda e o seu pé esquerdo na sua coxa direita, em seguida coloque sua mão direita na sua mão esquerda em seu colo e mantenha as costas eretas. Estamos dizendo o que fazer ao assumir a postura física de meditação. Essas instruções envolvem muita conceituação de nossa parte e também temos de saber o que são todas essas coisas, como os nossos pés, as nossas coxas e a nossa coluna. Essas instruções sobre como fazer algo não são desconstrutivas. Mas se alguém nos disser, não pense, ou esqueça isso, ou vá com idade, ou nós não somos realmente instruídos a fazer alguma coisa. Basicamente nos dizem, apenas pare de fazer o que quer que esteja fazendo. Mas não nos dizem o que fazer em vez disso. Existe uma sensação de final aberto aqui, que é o estilo típico dos Sutras Prajnaparamita, que também foi adotado nas tradições Chan e Zen. Eles basicamente o aperfeiçoaram. O que quer que pensemos, falemos ou façamos, sempre nos dão o oposto ou algo que não faz sentido algum. É importante ter isso em mente ao trabalhar com o Sutra do Coração, porque em geral estamos fixados em querer ouvir o que faremos ou o que devemos fazer. Se não recebemos instruções sobre o que fazer, ficamos ansiosos e nos perguntamos: o que isso tudo quer dizer, afinal? Eu só quero saber sobre o que deveria meditar. Quero apenas ouvir o que deveria fazer. No entanto, os ensinamentos Prajnaparamita são muito evasivos a esse respeito. Eles dizem muitas coisas, mas a maioria de suas declarações serve apenas como meio para minar e eliminar nossas ideias sobre o que fazer ou no que se segurar. Quando o Sutra do Coração diz que não há nem olhos, nem ouvidos, nem nariz, nem mente, nem sabedoria, nem realização, nem não realização, e assim por diante, podemos sentir como a nossa mente fica pulando para trás e para frente e para trás. Quando ouvimos nem realização, pensamos, ok, entendi, não há nada a ser alcançado. Mas depois o texto afirma, nem não realização. E pensamos, espere um minuto, você acabou de dizer o contrário, qual dos dois é o correto? Então, onde isso nos deixa? Onde está a nossa mente entre essas duas opções mutuamente exclusivas? Se ouvirmos nem realização, nem não realização, basicamente ficamos perdidos. Somos deixados em um ponto onde não há nada a que se agarrar, que é a ideia principal aqui. Novamente, não se trata tanto de perceber que realmente não há realização ou que realmente não há não realização, mas o ponto principal é olhar para a nossa mente e para como ela reage quando todos os seus brinquedos são retirados um por um. O que é uma mente sem brinquedos? O que é uma mente que não busca se entreter? O que é uma mente que não se apega a nada, inclusive a si mesma? Esse é o ponto sem volta fundamental para o qual os Sutras Prajnaparamita, a tradição Zen e outras abordagens semelhantes tentam nos levar. Em certo sentido, eles nos empurram para a beira do precipício da nossa mente conceitual dualista e, em seguida, cabe a nós saltar para a ausência de base da não-mente. É por isso que na tradição Zen temos todas aquelas afirmações como: se você vira o Buda na estrada, mate-o. A famosa exclamação Mu. Isso é engraçado, né? Que Mu é uma negação, né, em japonês. Ah, É uma negação. Então, na historinha, né, o discípulo faz uma pergunta para o mestre responde Mu. Ou seja, não responde nada. Nem isso, nem aquilo, nem nada. mas é um não? Mu é a mesma coisa que não? É uma negação. Hum. Mas na historinha é assim: alguém vem e pergunta uma coisa, é isso? Mu, não. Daí o outro pergunta, então é o oposto? Mu, também não. Hum. Então ele nega tanto a afirmação quanto o seu oposto. Essa é a essência de prajna, né? Ou seja, tirar nossa mente de qualquer referencial fixo, de qualquer estado seguro. Você veja, o tempo todo na vida a gente busca segurança. Em qualquer coisa, de corpo, de mente, de emoção, né? Seguro disso, seguro daquilo, aposentadoria, planejamentos futuros. E Prajnaparamita nos aponta
que isso é uma tentativa, né, completamente fútil e, né, ingrata, porque não tem referencial seguro. Não existe um mundo material sólido no qual a gente possa se apoiar. O corpo não é confiável, a mente não é confiável, as emoções não são confiáveis. As pessoas, elas têm o hábito péssimo de morrer de vez em quando, desaparecem na nossa frente, né? A gente quer que a gente queria que os mestres não morressem para jamais, né? Para a gente sempre ter um apoio. Mas não dá para confiar nem nos mestres, eles morrem. Que coisa, né? Então, isso é prática, né? Ou seja, a gente vai treinando a naturalização desse estado de não ter referenciais. Você senta para meditar, você vai começar com shamatha. Então, shamatha é a arte de não fazer. Você apenas senta, né, respira, relaxa, foca alguma coisa e não faz mais nada. Ou tua mente aprende a parar, né, estabilizar, tranquilizar. Por isso que é tão difícil fazer shamatha. Nós temos um vício, né, ancestral de vidas e vidas e vidas e vidas, em que nós somos viciados em fazer alguma coisa, externamente, internamente. Se eu não estou fazendo algo com o corpo, minha mente está lá maquinando, calculando alguma coisa. Fazer. Aí quando chama, ela diz assim: não faça, apenas repouse com a mente focada em uma única coisa. Nossa, a reação da mente é terrível, né? Não quer. E aí, quando a gente avança ainda de chama, tá para Prajna Paramita, muito mais complexo ainda. Porque aí a gente não para nem no estado tranquilo de Shamatha, a gente vai abrir mão dele também. Porque o estado tranquilo de Shamatha também é um referencial ainda. Né? A paz e a tranquilidade de Shamatha. Quando a gente acessa um pouquinho daquilo, a gente já se apega, porque é gostoso. Então a gente não vai se apegar também ao bem-estar da meditação. A gente abre mão disso também. Mas é um abrir mão que não é um cortar, assim, no sentido de negar a coisa. Eu não vou gerar aversão ao estado tranquilo, eu não gero aversão às coisas, às pessoas, aos fenômenos, eu apenas repouso num estado de liberdade total, né? Que eu não tento me fixar a nada. As pessoas não são isso ou aquilo, elas são apenas manifestações vazias e luminosas. Então as pessoas são lúdicas. Por isso que você vê, por exemplo, o Lama Santen, você vê o Dalai Lama quando as pessoas conversam e perguntam e apertam eles só sorriem. Eles não se apavoram com nada, né? Não importa o que a pessoa faça, eles não perdem o rebolado. Por quê? Porque é isso, eles não estão dando solidez nenhuma para a pessoa que está perguntando, ou fazendo, ou falando, mesmo que a pessoa ataque eles. Então eles dão essas lições, né? Quando alguém vem, ofende, fala alguma coisa, aí os alunos já querem, né, partir para cima da pessoa que está atacando o nosso mestre. Mas aí o mestre, ele mesmo está lá, sereno, tranquilo, né? Nos dá essa lição de não dar solidez a nada que os outros fazem. Né, os mestres veem as pessoas como manifestações fantasmagóricas diante deles, né, aparições luminosas. Então, por que que eles vão se incomodar com o que os outros falam ou não falam, acham ou não acham? Não se incomoda. E não é por disciplina, é por ver a vacuidade do outro, naturalmente. Então, prajna é isso, né? Prajna é em ação. Ou seja, está no meio das pessoas, mas não se fixa às pessoas. E isso no Sutra do Diamante que a gente vê, né, detalhadamente. Talvez seja o melhor desses sutras mais acessíveis que fala justamente sobre isso, né? Então o Buda, ao mesmo tempo que o Buda faz o voto de liberar todos os seres sencientes, não há nenhum ser senciente a ser liberado. Tem essas falas assim, né? A gente fica chocado assim, né? Como que não tem? Tá todo mundo aí sofrendo, passando mal, né? Uma angústia geral, né? Coletiva. E aí a gente tem que entender o que que o Buda quer dizer com isso. O que que ele quer dizer que ele vai tentar salvar os seres, mas os seres não existem. Então esse é um ponto chave de Prajna, ou seja, ausência de referenciais. Então a famosa exclamação Mu e todos os outros koans. Os koans realmente não são apresentados para nos fazerem entender como as coisas são. Eles são apenas métodos para nos desapegarmos de algo que pensamos ser certo ou errado, bom ou ruim, algo que pensamos saber e assim por diante. Dada essa abordagem, de um ponto de vista mais pessimista, poderíamos dizer que o caminho budista é simplesmente uma decepção após a outra. A única coisa boa é que a iluminação é a última das decepções. De um lado mais positivo, podemos dizer que passarmos pelas dificuldades de treinar a mente em não se apegar é como treinar para ser uma dançarina de balé de alto nível.
Quando vemos essas pessoas, seus movimentos parecem tão leves, cheios de graça e completamente sem esforço, mas na verdade o treino é muito duro e elas têm de estar atentas a cada mínimo detalhe, todos os dias, repetidamente. A ausência de esforço e de rigidez, ou de apego a qualquer coisa, vem apenas por meio de um treinamento intenso. Da mesma forma, quando treinamos nossa mente, o não se apegar simplesmente não acontece por si mesmo de uma hora para outra. Para a maioria das pessoas, algum treinamento é necessário para ir além de qualquer necessidade de treinamento. Isso significa treinar em não se apegar, não se fixar e não segurar nada, o que na realidade é muito mais difícil de realizar do que treinar na execução de alguma coisa. Estamos habituados a fazer coisas e somos muito bons nisso. Somos todos grandes recordistas em termos de apego e fixação. Isso é boa, né? Começando apenas com poucas coisas enquanto bebês, vamos nos fixando cada vez mais, que é o que chamamos de nossa personalidade, nossa carreira, nossas relações. Todas elas significam apenas acumular cada vez mais pontos de referência. No entanto, o caminho da Prajnaparamita faz exatamente o oposto, e é por isso que por vezes parece tão difícil, sem sentido e até assustador. Investimos tanto na nossa personalidade, na nossa carreira, nas nossas relações, nos nossos bens e em todo o resto, e então o Sutra do Coração nos diz: apenas esqueça tudo isso. Dessa forma, os Sutras Prajnaparamita podem ser como uma enorme coleção de koans. E inclusive o Sutra do Coração é um, com cada pequena frase dizendo nem isso, nem aquilo, erodindo as muitas camadas do nosso casulo de conceitos, emoções, obstáculos e pontos de referência solidificados. O caminho para desenredar esse casulo não é linear. Normalmente pensamos que começamos aqui, depois vamos para lá, e muitas das apresentações do caminho budista, tais como 5 caminhos e os 10 bhumis, fazem parecer que há um início e depois uma progressão linear, pressupondo que tudo que fazemos no caminho é ascender cada vez mais. No entanto, a realidade é diferente. O caminho é mais parecido com a bolsa de valores. Vamos para cima e para baixo, para frente e para trás e damos voltas. Vamos revisitar as mesmas questões muitas e muitas vezes. Isso não é realmente um problema, porque é a natureza do caminho budista. Não se trata de, em algum momento inicial do caminho, nos graduarmos num nível e deixarmos a raiva para trás ou algo do tipo. Idealmente, a nossa raiva se torna menos frequente e mais sutil, mas ainda pode haver ocasiões em que ela seja bastante intensa. Então pensamos: poxa, eu meditei por 10 anos e ainda tenho raiva. Isso não está funcionando para mim, ou eu devo ter feito algo errado. Precisamos entender que quando experienciamos a raiva, ou quaisquer outras emoções, ou o sofrimento, tudo isso é resultado das nossas ações anteriores, e que há muitos desses resultados armazenados na nossa mente. O caminho significa esvaziar o grande balde daquilo que está armazenado na nossa mente. Mas, como todos sabemos, sempre há alguma coisa presa no fundo do balde. Além disso, o fato de todas essas coisas serem resultados significa que sua manifestação é um sinal de que estão saindo do nosso sistema. Uma vez que tenham se manifestado, tanto elas como suas causas terminaram, o que significa que nos livramos delas e que elas não vão voltar. No entanto, o ponto crucial é não transformarmos esses resultados em novas causas para mais sofrimento ao repetir ou continuar nossa história sobre elas e nossas reações negativas a elas. Em resumo, o caminho budista é mais como uma espiral em direção a um meio, em vez de uma linha reta de A a B. Claro, se espiralarmos, revisitaremos os mesmos pontos repetidas vezes, mas nunca são realmente os mesmos, porque a cada vez nós os vemos de uma perspectiva diferente. Eles podem parecer os mesmos e bem familiares, mas se olharmos atentamente, vemos algo diferente a cada vez. Os Sutras Prajnaparamita são considerados manuais contemplativos para viajar por esse caminho em espiral. Essa é outra razão pela qual eles são recitados repetidamente e têm tantas repetições. Superficialmente, eles podem parecer todos iguais,
Mas na abordagem de viajar em espiral, cada vez que olhamos para uma mesma palavra ou ponto aparentemente igual, é diferente. É como quando lemos o mesmo livro 5 vezes e nos pegamos aprendendo ou experienciando alguma coisa diferente a cada vez. É o mesmo livro, mas a nossa mente e o modo como ela interage com o que lê estão diferentes a cada vez. Da mesma forma, pode ser o mesmo sutra, mas quando recitamos, é diferente a cada vez, porque a nossa mente está em um lugar diferente. Muito bem, então, aqui acaba a introdução, né? E ele aqui coloca algumas coisas muito importantes. Por exemplo, nesse nosso vício de ter que estar fazendo alguma coisa, a gente vê assim como é dramático, né? Os alunos chegando, né, assim, aos professores do Dharma e procurando alguma coisa onde se agarrar. Então, quando a meditação silenciosa é sugerida, as pessoas tentam, mas têm dificuldade. Aí ela, não, mas eu quero fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vem o Nondro, por exemplo, as práticas preliminares no budismo Vajrayana, elas são muito ativas. Então, as pessoas às vezes se sentem melhor fazendo o Nondro, porque estão fazendo alguma coisa. Quando você diz para elas apenas sente em silêncio, isso é bem mais difícil, né? Então, tem mais dificuldade de fazer retiros silenciosos, por exemplo, do que fazer práticas com recitação, com visualização, com acumulação. Então, você tem esses meios hábeis para ajudar as pessoas nesse ponto. Mas vai chegar um ponto, a pessoa faz um nondo, passa por essas práticas, daí ela vai avançar em direção ao Dzogchen, a grande perfeição. E aí ela vai ter que aprender a sentar sem nada. Então, quanto antes a gente aprender a sentar sem nada, melhor para nós, né? Então, a prática de shamatha e a prática de prajna, culminando na prática da grande perfeição do Dzogchen, então esse é o caminho mais curto. Isso do John Limpa afirma, né, nos textos essenciais sobre o Dzogchen, que o Lama Lang Wallace traduziu todos esses textos, né? Então, do John Limpa, esse grande mestre do século XIX, emanação do próprio Padmasambhava, ele afirma categoricamente assim: você pode fazer um monte de coisas, mas o que você não vai ter como pular, você vai ter que fazer shamatha, vai ter que fazer vipassana, ou seja, prajnaparamita, e vai ter que fazer o trekchod, o cortar através, que é a grande perfeição. Esses 3 elementos assim são indispensáveis, né, no caminho para a iluminação. Aí você tem um monte de outras coisas maravilhosas também que podem te ajudar no caminho e vão te levar na direção do resultado final. Mas esses 3 assim seriam, né, a síntese da síntese da síntese. Então a gente não vai conseguir abrir mão disso, né? Muito maravilhoso. E aqui também, então ele coloca outro ponto importante, é essa percepção clara de que o nosso caminho não é linear, gente. Né? Assim, a gente está girando no caminho, para não gerar frustração. A pessoa acha que deveria avançar linearmente, mas eu não, né? Tantos anos depois não atingi Shamatha, por exemplo, ou minha prajna paramita, sei lá se faço direito, a pessoa se pergunta, né? Então a gente vai entendendo que é isso, a mente vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a pessoa faz retiro, ela poderia imaginar que no retiro tem um avanço, enfim, linear, né? Que aqui fora eu ainda, né, meio que patino, mas que se eu for fazer um retiro, aí, enfim, eu vou ter a sensação clara que eu saltei de nível, né? Passei, né, teoricamente, né, entrei em algum boom, né? Gostaria de entrar em algum boom. Mas daí não, no retiro você vê, os temas são os mesmos, só que você vai ganhando habilidade do quê? De relaxar diante dos temas e olhar para as questões e não dar tanta solidez para aquelas questões. Você está treinando a tua mente não se fixar e não se apegar nas questões identitárias, nas dramas, né, existenciais, o medo de perder as pessoas, o medo de perder dinheiro, de perder qualquer coisa, né? Ou seja, a gente vai aprendendo a repousar numa região livre, sem fixação a qualquer coisa, inclusive ao si mesmo, ou a qualquer expectativa de resultado no retiro, na prática e tudo que a gente estiver fazendo. Então, uma familiarização com o estado natural, que já é o estado da nossa mente, né, sem precisar chegar a lugar algum, alcançar qualquer coisa. Então, prajna é um processo de esvaziamento, né? Então, a gente chega ao Dharma, vasos cheios, repletos, né, de ideias e certezas sobre a vida. Eu sou isso, o mundo é aquilo, e pá, né? A gente chega, né, muito assim,
né, completamente condicionados. E aí o trabalho do Dharma é pacientemente, longamente, né, os mestres repetem os mesmos ensinamentos para nós sistematicamente, até a nossa mente se esvaziar de modo perfeito. Então, isso é bem interessante de guardar essa metáfora, né? Ou seja, o processo de Prajnaparamita não é um aprendizado, é um esvaziamento daquilo que eu acho que eu sei. Essa é a essência de Prajna, né? Se libertar. Mas vejam, não é um se libertar e cair numa região, por exemplo, de embotamento mental. Porque isso pode acontecer também, é uma das armadilhas da prática. A pessoa, legal, então tem que se esvaziar, então ela aprende a repousar num estado que não é nem shamatha e nem prajna. Ela repousa no estado da marmota, como o Marlon Wallace, né? A marmota pegando sol na pedra. Como é bom. Ela aprende a ficar naquele estado em que não tem atividade mental, mas também não tem lucidez, não tem sabedoria. Então, daí não é também o ponto. É um esvaziamento, é um não fazer que tem uma clareza, tem um brilho, né? Essa mente de Prajna olha para todas as coisas e atravessa qualquer coisa que surgir. Não tem que ficar num estado particular para ter sabedoria, né? Porque nessas meditações que, né, enganosas, a pessoa está num estado específico de embotamento. Se ela tiver que levantar da pedra a marmota e caçar, ela tem um problema. Ela já se perturba, ela tem raiva, ela tem desejo, ela tem apego. E já com Prajna, não. O praticante levanta da almofada e segue com aquela mente, né, livre, clara, diante de qualquer desafio. Por isso que os desafios são super importantes, né? Se a nossa vida for muito o reino dos deuses, é um problema. Porque a gente acha, às vezes, que está liberado, porque não tem muito desafio, né? Então, os desafios, quanto mais karma, mais sabedoria. Então, né, a gente reza para Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, por favor, me ajuda. Mande aquilo que eu preciso para avançar rápido. Chama os três mantas ferozes. Os três mantas ferozes lá de Tsampagyare, né? Isso aí, né? O que quer que tiver que acontecer, que aconteça. Seja qual for a situação, está ótimo. E o terceiro, eu realmente não preciso de nada. Dizer isso aí, hein? Como diz, como o Lama brinca, né? Tem que ser muito gaúcho, faca na bota, né? Para encarar uma dessas, né? Né? É. A AD falando, né? Não tenho coragem de rezar assim, não, né? Olha, tem que realmente pensar bem, hein, viu? Tem um praticante, né, que a gente não pode citar o nome, que ele falou que minha vida tá muito fácil, né, Guru Rinpoche, eu quero avançar rápido, quero me iluminar. Aí veio um filho. Né? Engravidou a namorada, veio um filho para ajudar, né? Já que você tá tão bom assim, agora toma. E o filho não dormia muito bem à noite. Você imagina, né? Aí olheiras, né, por anos, né, não é nem meses. Então é isso, né? Cuidado com o que a gente pede, né? Então, eu achava engraçado também, tinha uma pessoa do Sul, a gente não pode citar nomes, né? Assim que pega mal. Ela dizia assim: eu não peço nada para Guru Rinpoche, não, porque ele é muito bravo. Eu peço para Aryatara. Aryatara é boazinha. Né, Aryatara. Não, isso é não entender bem quem que é Aryatara também, né? A pessoa reza para Aryatara para as coisas darem certo no Sansara. É um perigo. Que os Budas, né, eles sempre querem te liberar, né? Eles não querem consolidar o teu samsara agradável, positivo, né? E pelo contrário, né? Mas o Lama deu a solução para isso. É, O Lama falou aqui, que falou assim, quando a gente quiser alguma coisa assim sansárika, aí a gente pede assim que o filho passe na faculdade, que isso seja o caminho dele da iluminação. Aí aí, pode. aí pode, né? Você está pedindo para Mara, mas você sabe que você está pedindo para Mara, mas você faz esse adendo. Aham. Tem que colocar junto a iluminação, senão, né? Isso é rápido peronomútil, né? Brincando, não precisamos ter pressa. Todo mundo deu um passinho para trás, né? Mas pensem, né? É isso. Quanto mais a gente praticar, mais o karma acelera. Em que sentido isso, né? Porque quando você pratica mais, as tuas regiões inconscientes ficam mais claras.
Na medida em que você pratica Shamatha e Prajna, os conteúdos acumulados ao longo de muitas vidas, eles ficam mais nítidos, né? A metáfora que se usa é assim, você tem um lago lá com águas revoltas. Aí você não consegue ver o fundo do lago, mas na medida em que o lago para, né, não tem mais vento, não tem movimento, aí daqui a pouco o lodo abaixa e você consegue olhar o fundo do lago. E a nossa mente é a mesma coisa. Quanto mais você pratica, você tem mais clareza sobre a tua própria mente. O ter clareza sobre a própria mente, você vê as coisas, ou seja, tudo que acontece na tua vida é coemergente, não vem de fora. Não tem ninguém aí fora conspirando para acontecerem coisas com você. Ou seja, o teu inconsciente, tua laia viginana, está o tempo todo projetando conteúdos, imagens, situações. Se eu mergulho mais profundamente em direção à minha laia viginana, o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar tudo aquilo que eu enfiei no porão ao longo de infinitas vidas. E aí surgem cobras e lagartos, né? E a gente vai ter que lidar com aquilo. Por isso que vem os niyans, lembram? Dos estágios de Shamatha, quando se chega no sexto estágio dos 9 estágios de evolução em Shamatha, como está bem descrito no Revolução da Atenção, do Lama Wallace, aí brotam coisas estranhas. A pessoa tem fenômenos corporais, energéticos, ela vê coisas, ela ouve coisas, ela acha que ela está enlouquecendo, ou ela acha que ela desenvolveu algum CID, está vendo espíritos, está vendo deuses e demônios. Mas tudo aquilo é produto da mente dela. Marcelo, você estudou lá no Almirante por alguns anos, venceu muita coisa e foi para o Retiro. Como é que foi essa experiência? O retiro foi maravilhoso, né? Assim, você ter tempo, né, para poder praticar mais, né? Sempre é muito bom. Cada retiro que você faz é aquilo, é mais uma oportunidade de você praticar, né? Prajnaparamita, Shamatha, etc. Então, é bom quando você vai praticar e você acumulou bastante mérito antes. Ou seja, a melhor prevenção para você não enlouquecer em retiro ou ter obstáculos graves em retiro é acumular méritos. Ou seja, ajudar a sanga, ajudar as pessoas, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Quanto mais você acumular, teu caminho é mais fácil. A gente vê claramente, assim, né? Assim, os obstáculos eles surgem na medida do teu karma. Se você purificou um pouco o teu karma antes, o retiro vai ser mais fácil, né? Então a gente vê isso acontecer, assim, com as pessoas que têm feito retiros, né? E então tem essas preparações, né? Aí você está lá em retiro, aí a pessoa não fica doente, não morre ninguém da família que você tem que sair, né? O cuidador lembra de vir no dia pegar a lista de compras, né? Não te deixa sem comida. Então tem algumas facilidades, né? Assim, de acordo com o karma de cada um, né? E com a própria casa. Eu sempre. A gente vai fazer um encontro também para falar sobre retiro, assim, né? Eu acho que é legal compartilhar mais sobre retiro. Uma coisa que eu sempre sugiro: você vai fazer um retiro, a primeira coisa, gere méritos com o ambiente, o espaço que você está entrando, num lugar que tem seres, energias operando ali. Primeira coisa é pacificar a energia local. Então, como é que você faz isso, né? Então, você observa, você respeita, você tenta não matar os bichos todos que estão por ali, né? Você gera uma relação positiva. A casa em si, você entra, você organiza, você limpa, você cuida do entorno. Você coloca um olho assim de cuidador, amoroso, vai fazendo metabhavana para todo mundo que está ali ao redor, né? Você vai, entra assim, fazendo, né, uma purificação. Isso é bom, isso ajuda muito também. Todos os seres que estão ali, de todos os reinos. Tem seres dos infernos que circulam nos lugares, tem seres dos fantasmas famintos, tem seres dos deuses, tem os humanos também, por exemplo, tem humanos que querem roubar as casas. Então, assim, quanto mais você gerar um círculo de proteção nesse sentido, né, dos méritos e da visão positiva sobre todas as coisas, mais protegido você vai estar no retiro. Isso chega a um ponto, né, de grandes yogis como Milarepa, Longchenpa, meditarem em cavernas em que os ursos ou, por exemplo, leopardos chegavam, olhavam e iam embora. Não atacavam, né? Os deuses e demônios das montanhas não geravam obstáculos para eles. Então pode-se chegar nesse ponto. Então a gente, né, enquanto praticantes assim, a gente vai tentar isso. Quanto mais conexão positiva eu tenho com a sanga,
com o Dharma, com o Buda, melhor vai o retiro. E quanto mais a pessoa assim ela gera conexão positiva com aquele espaço, melhor vai o retiro dela. É bem interessante isso. Tem várias coisas para fazer. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, né? Ou seja, o caminho não é linear, o caminho é meio que em espiral. Veja, não tem uma evolução real, se atrasar também real. A gente também não vai voltar para trás real. A sensação de avançar ou de voltar para trás também são sonhos da mente, são construções, porque aí que vem o ensinamento fundamental de Prajna, o tempo todo tua mente já é vacuidade. Ela não vai se tornar vacuidade quando você praticar e se dedicar muito. Já é. Então, ou seja, se você se perder um pouco, aí você esquece disso. E aí você sofre lá com alguma coisa, com outra, aí você lembra do ensinamento, aí você repousa de novo naquilo que é. Aí você se distrai de novo daqui a pouco. E aí você volta para o sansarão. E se voltar para o sansarão é isso, você passeia pelos reinos, né? Você está sofrendo ao longo dos 6 reinos o tempo todo. Aí quando você lembra de Prajna, você retorna para o ponto base. Nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Repousa no estado natural da mente, né? E daí você não deveria fazer isso só em retiro, né? Não, o tempo Você todo. deveria fazer isso todo dia, o tempo inteiro. Se você conseguir estabilizar no cotidiano, você não precisa fazer retiro. O retiro não é obrigatório, o retiro é um recurso, é uma possibilidade. Retiro não é que é obrigatório, você não precisa entrar em retiro. Não. Você deve praticar isso independente de retiro. O retiro em geral, Pacificar o ambiente, pacificar tudo. tudo. Cada lugar, você entra no vagão do metrô, você está ali pacificando o ambiente. Você caminha pelas ruas, cada passo você está trazendo isso. Então você vai gerando, né, assim, ao teu redor. Veja, os grandes professores é isso, eles entram num lugar, tem 10 mil pessoas, imediatamente eles colocam todo mundo na mandala. Porque eles treinaram tanto assim que a presença deles já abre, né, a mandala e todo mundo acessa aquilo com uma certa facilidade. Se a gente praticar isso no dia a dia, o caminho do Bodhisattva mesmo, por onde eu passar, que eu seja um agente, né, de generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, a gente também vai passar pelos ambientes e vai pacificando os ambientes. É claro que tem limites. O Buda teve guerras que ele não conseguiu evitar. Porque tem seres que não querem ser pacificados naquele momento, né? Eles querem luta, querem, né, querem tarifaço, né? Então aí a gente aí nem o Buda salva nesse caso, né? Aí tem que dar tudo errado, né? Tem que ter um monte de sofrimento, confusão, gente, né, passando mal, para daí aquilo, né, ser liberado em algum momento. Então, a gente tem que fazer isso o tempo todo, sim. E aqueles que conseguirem estabilizar no cotidiano, realmente vão fazer isso até alcançar a iluminação. Não precisa, nem de meditação formal precisa mais. Se a pessoa estabiliza a lucidez, né, enquanto está acordada, falando, se movendo, não precisaria nem sentar e praticar. Só que, como todos nós, em geral, temos um pouquinho de distração, né, nossas mentes alegremente, né, vão vagueando pelo samsara, né, tipo assim, quiche de palmito, e Shopee, né? O samsara, como o Shagdu Rinpoche falou para o Lama, né? Por que que né, o Lama perguntou, por que que as pessoas se prendem então no samsara? Se o samsara é puro sofrimento, não faz sentido. É que é muito divertido. Shagdu respondeu assim para ele, né? Ou seja, é divertido se perder no samsara. Construir mundos mentais, entrar, né, inventar coisas. Nós somos criativos, né? Porque a mente é vazia e luminosa, então a mente é naturalmente criativa. Só que daí a gente vai criando e vai se apegando às criações. Aí que a coisa complica, né? Quando o criador se sente separado daquilo que ele mesmo criou, surge a dualidade, aí ele gera aversão a algumas coisas e apego a outras. E aí, né, os 12 elos, que a gente já estudou muito bem, eles vão girando, né? Que vai girando nos 12 elos, confuso, se apegando e sofrendo. Então, se a pessoa consegue, né, girar sem se apegar a nada, sem se fixar a nada, pronto, acabou o samsara, acabou o sofrimento. Então, é isso, né? A gente está a um estalar de dedos da liberação o tempo todo. Sempre disponível. Porque a mente sempre foi livre. Só que não reconhecendo a própria liberdade natural,
A mente se prende às suas construções e confusões, e suas identidades, apego ao corpo, não quer morrer, as pessoas têm um horror de morrer. Então vai surgindo toda essa complexidade do samsara, né? Sendo que, na verdade, não tem nada a perder e nada a ganhar no samsara. Todas as conquistas são ilusórias. A gente conquista coisas, elas escorrem no meio dos dedos, né? Como água. E todas as perdas são ilusórias também. É isso, as pessoas vêm e vão, elas morrem, e aí a gente esquece, daqui a pouco não, nem lembra mais que a pessoa morreu, e vai conhecer outras pessoas, vão morrer também, a gente vai morrer, e vida após vida fica girando nisso, né? Uma experiência completamente virtual, onírica. Então, se a gente treinar esse reconhecimento, isso é apenas um sonho. O tempo todo lembrar. O exemplo do sonho, né, é super bom, né, para a gente lembrar de que as coisas são vazias. Não esquecer disso. Quando a gente se pegasse muito sérios discutindo ou sofrendo por alguma coisa, ops, né? Isso também é apenas um sonho, né? Então isso seria bom. Isso é lembrar de Prajna, né? No meio dos acontecimentos, né? Só que a gente já sabe que não é tão fácil. Se fosse tão fácil, todo mundo já teria se iluminado, né? Tem a persistência do condicionamento dual de se fixar as coisas. Então, Prajna é isso. É o treinamento da não fixação. O tempo todo. Né? Ser uma pessoa desconstruída. Né? Muito bem, então a gente terminou a introdução. Na semana que vem, na página 71, a gente vai começar, enfim, o comentário linha a linha sobre o Sutra do Coração. Então, essa longa introdução, né, desse professor Karl Brumholtz, maravilhosa, vale a pena reler, né, os vários pontos, porque aqui ele deu assim, veja, ele é uma sumidade, assim, tudo que ele ouviu de grandes mestres, ele estudou com grandes professores, ele resumiu aqui nessa parte introdutória, e agora ele vai detalhar aqui. Muito bom. Então, gente, semana que vem a gente continua. A gente vai fazer presencial de novo, tá aqui também semana que vem, né? Alegria a gente poder fazer juntos. E aí, assim, a gente vai ter então esse mini retiro de final de semana para quem quiser, o Sutra do Diamante lá no Céu Abirate, em Juiz de Fora. Vai ter online também para quem quiser acompanhar, né? De 12 a 14 de setembro. 12 a 14 de setembro. Quem quiser vir conhecer o Abirate, sempre é uma oportunidade, né? Quem não puder, pode continuar a acompanhar online, sexta, sábado e domingo. Então, é mais uma oportunidade para aprofundar o tema, né? Para Ajna Paramita. E amanhã, terças-feiras, a gente vai começar um estudo novo, né? Um antigo estudo novo. Porque esse texto, né, de Sua Santidade o Dalai Lama, Um Caminho Simples, a gente estudou muito no SEB 2005, 2006, 2007, especialmente. Então, é um texto assim muito organizadinho, ele não é longo, ele é relativamente curto, mas o Dalai Lama, né, com aquela capacidade de professor dele, ele organizou direitinho as quatro nobres verdades a partir da perspectiva do budismo vajrayana, né, do budismo tibetano. Então, é bem interessante. Então, a gente vai estudar esse texto começando amanhã à noite. Né? Vai ter as gravações também, a gente vai colocar também no YouTube para quem não puder acompanhar. Mas é um livro bacana. O Lama comentava na época assim, que eu vi muito, ele dizia assim, eu vi muitos alunos conseguirem organizar melhor os ensinamentos do Dharma nas suas mentes a partir desse texto. Então na época a gente fazia esse Dharma em inglês, né, para treinar o texto, porque esse texto não tem publicado, né? Tem a tradução que eu fiz, então eu vou distribuir o arquivo da tradução. É um livro legal também que algum dia poderia ser publicado. A publicação é uma edição de uma editora da Inglaterra, muito bonita, porque eles fizeram no formato quadrado, com muitas fotos em alta qualidade de cenas do Tibete. Então, fotos dos monastérios, as estupas, as paisagens. É um livro. Tem o livro traduzido, o texto está traduzido. Já há muito tempo a gente usa assim, mas daí tem essa, né, fazer essa apresentação legal assim, seria bom. Pô, é um livro que tem um público grande, né, Marcelo? Um livro É, introdutório. é um livro Dalai Lama, né? Dalai Lama vende, né? Além disso, é um bom livro, né? Não é uma coisa muito Não, assim, uma não, 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 coisa não, que não. tem um público O grande. conteúdo é muito bom e serve para as pessoas que estão começando e ainda tem essa beleza das fotos, né? Então você teria que conseguir esses direitos autorais com a Thorsons, é uma editora da Inglaterra, não é nem dos Estados Unidos. Teria que ver como é que funcionaria, né? Esse estudo estará no YouTube também, o Alexandre perguntou, sim, maravilha. Então é mais um texto, assim, né? A gente vai passeando pelos textos. Muito bom. Tem mais algum aviso? Nem?
algum. Assim, para a programação desse segundo semestre, também lembrando, o Lama ele provavelmente vai estar no Abirate, aqui para o nosso retiro, né? Assim, no final de novembro. É 24 a 26, mais ou menos, de novembro, é por aí. Tá? Para quem quiser se programar aqui para o Retiro do Lama aqui na região, né? Rio, né? Os paulistas podem vir também, viu? Não precisa ser só carioca e mineiro, né? Tem goiano, tem para todo mundo. É rondoniense, né? Vale tudo, né? Podem vir. Então vai ter. Tá vindo também para o Brasil o Eric Pema, Em outubro. que é, a gente estudou, né? O Tesouro, quer dizer, maravilhoso. Exatamente, o Pedro lembrou, né, do tour, né, que o Eric Pemakunzen vai fazer em outubro desse ano. Ele vem a Viamão, ele vai de 12 a 14, se não me engano, de outubro em Viamão, 10 a 12 em Viamão. Depois ele vai para o Odsauling, em São Paulo, que é o final de semana seguinte, né? Vai dar uma palestra em São Paulo, né? No Também meio da semana. no meio da semana, na quinta-feira, se não me engano, né? E está sendo negociada uma palestra também lá no Cadroling, também no sul, antes do Retiro de Viamão. Eu tive com a Giane em São Paulo agora. Legal. Ela comentou um pouco que a Cadro ficou sabendo que ele vinha, daí também pediu uma palestra lá no Cadroling. É, não, a agenda dele já tá assim, diz que ele queria fazer tudo num lugar só, né? Mas daí isso, né, vai surgindo assim, né? Ele vai ficar um pouco em Ubatuba primeiro, vai ficar na praia, tirar umas fériasinhas assim, Opa, e depois sabe das coisas. tem uma praticante que ofereceu lá, cara, né? Você viu? Alguém chegou antes lá. Mas o Eric Pemacuns é isso. Ele é um grande tradutor, acima de tudo. Ele foi aluno de Dilgo Khyentse, Dudjom Rinpoche, e especialmente Tulku Urgyen Rinpoche. Ele foi muito próximo do Tulku Urgyen. Então ele que traduzia o Tulku Urgyen e publicou vários livros assim fantásticos, né, sobre o Dharma, especialmente sobre o Dzogchen. Por exemplo, o Tesouros do Pico do Junípero, né, que eu traduzi para o português, ele traduziu, né, do tibetano para o inglês, o Eric Pemakunza. E ele não é só um tradutor, ele é um professor, ele é um lama Eric, assim, né? E veja, o Dzongzar Arquentes Rinpoche, há 1 ou 2 anos atrás, ele comentou, assim, dos grandes praticantes que ele conhece, assim, né, a vida dele toda, ele já citou a Pema Chodron e citou o Eric Pemakunza, assim, como pessoas que ele vê que são praticantes genuínos, mesmo que não tem ego, assim, não estão querendo aparecer, não estão querendo ter um grupo, seguidores, né? Que o Dzongzar, a gente sabe como é que ele é, né? Ele desce a lenha nos tulcos e nos rinpoches tibetanos, né? Ele desce a lenha, ele fala: olha, muitos deles nem treinamento fizeram, eles só viveram como pequenos príncipes e reis, assim, numa redoma, né, de proteção. E aí não praticaram muito, né? Então não basta ter o título, tem que praticar para ter a realização. Né? Então, isso é bonito de ver. Então, Eric, então quem puder participar, em breve as inscrições dos retiros vão abrir. A da palestra que já abriu, né? Da palestra já abriu. E no Rio também vai ter agora, em agosto, no Centro Nima, vai estar vindo o Campo Norvo. E Campo Norbo. o Campo, Tá. vai dar umas palestras aí, Não, é um meados guest. de agosto agora. Em agosto, aqui no Rio, então. Aqui no Rio, no Centro Legal, Nima. no Chihuahua. Não, o Chuai não, no Centro Nima. Ah, no Instituto Ningma. No Instituto Ah, Nima tá. da Lagoa. Sim, Instituto Então, Ningma. para quem está no Rio, Semana que vem já. Oh, nem É. vi divulgação. Pode jogar no grupo a divulgação, de repente, se estiverem. sim. Né? Vai Quem ter tiver umas pelo coisas Rio. durante a semana, vai ter um pequeno retiro no final de semana. Tá. Maravilha. Chuva de Dharma, né? Chuva de bênçãos. Muito bom, gente. Dalai Lama fez 90, tá vivinho da Silva, né? Muitos méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho son ren lo che zam len sa sun cha par dro cho sun nan wadan medrau do sun gele show.
Então, aqui a Kel pediu para colocar no grupo essas datas todas. Depois a gente organiza, né? Vai colocando uma listinha, tá? A gente pode fazer uma listinha, né? Tudo que vai acontecer no segundo semestre, né? Eu falei que é lupa, mas é enigma, obviamente. É enigma, né? É um campo, né? Senão seria um gash. É isso que eu fiquei pensando. Então, boa noite, pessoal. Amanhã, quem Obrigada, quiser lá no SEB Rio, Marcelo. vamos estar lá, hein? Marcelo, até A partir amanhã. das 18, meditação, 19, estudo. Obrigada, Boa gente. Boa noite. Obrigada, Alegria. Marcelo. Marcelo. Obrigada, boa noite. Até mais, gente. Até semana que vem. Valeu. Boa noite. Valeu. Tchau, Marcelo, obrigada. Tchau, Eu, tchau. Pedro, todo tecnológico. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Marcelo, grata. Valeu.